E aí pessoal, beleza? Bom, sejam bem-vindos aí ao canal. Pessoal, o vídeo de hoje eu vou falar de gráfico aqui. Eu convido vocês para ficar até o final, porque as informações que eu vou passar aqui é de verdade, né? Se vocês colocarem em prática, pode transformar a leitura de vocês, né? A gente vai falar sobre preço, price action, que é o que a maioria que me acompanha aqui, né, quer entender. E esse conceito, esse critério que eu vou passar para vocês, ele é fundamental na nossa análise, tá? No dia a dia, para que a gente consiga, né, entender os movimentos do preço, tá? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o comentário, me segue no Instagram, o link está aí na descrição. E se você tem interesse em participar do meu treinamento, né, aprender a ler o preço, né, comigo, participar da minha sala ao vivo, o link também está aí na descrição. O que acontece, pessoal? Existem algumas premissas, né, que a gente tem, que o mercado ele se movimenta, tá? A forma com que o preço se movimenta, e entender isso, pessoal, é fundamental para você ler qualquer gráfico, tá? Porque tem algumas pessoas que às vezes perguntam, funciona no índice, funciona no dólar, funciona no Forex, né? Enfim, você entendendo o preço, pessoal, você opera qualquer ativo, né? Eu falo porque voltei a operar criptomoeda, né? Algumas posições, tenho vários alunos que operam índices americanos, Forex, então assim, é um critério global, tá? O que nós temos que entender, pessoal? Qual que é o objetivo principal do preço, tá? O mercado, ele trabalha basicamente com dois objetivos principais, tá? Nós temos duas tendências no mercado, uma tendência de alta e uma tendência de baixa. E o mercado, pessoal, ele fica a todo momento, né, tentando renovar máxima, né, topos, e tentando renovar mínimo. E isso é muito importante, pessoal, extremamente importante na hora que a gente está fazendo a leitura do preço. Porque quando a gente identifica, por exemplo, que o mercado ele marcou uma máxima, ele marcou um topo, né, a gente já sabe, ou pelo menos nós já devemos saber, que o mercado voltando até essa região aqui, ele precisa renová-la para que ele continue numa tendência altista, por exemplo, né? Porque se ele não conseguir renovar este topo aqui, aí nós temos, né, a outra coisa que o mercado faz. Ele testa máximas e ele testa mínimas também. Então o mercado, por exemplo, no movimento baixista, toda e qualquer correção tem como único objetivo vir retestar a última mínima, né, o último fundo. Para quê? Para que aqui o mercado ele se decida se ele vai continuar em tendência, tá? Ou se ele vai segurar no último fundo aqui e segurar, né, aonde a gente conhece como quebra de estrutura. Isso é muito importante e poderoso, pessoal, na hora que a gente está fazendo a nossa leitura. Vou dar um exemplo aqui, ó. Inclusive, né, foi uma operação que rolou na sexta-feira e dentro dessa leitura, tá? O mercado ele estava consolidado aqui, ele faz um movimento de alta e a gente percebe aqui o mercado marcando um topo, uma região de máxima. Ó, vamos puxar para cá, vou deixar aqui. O preço marca uma região de máxima. E o que eu sei? O mercado ele tem como objetivo retestar, né, testar a máxima anterior ou a mínima. Para quê? Para que se ele conseguir romper essa máxima aqui, ele continue, né, na sua tendência, que é o objetivo do preço, ou num eventual teste, né, dessa região, ele segure, que é onde a gente entende por falha de estrutura, né, que eu inclusive já falei aqui no canal. A questão pô, Arthur, quando que eu sei, né, ou como que eu sei que o mercado ele vai testar o topo? Pessoal, não tem outra forma mais simples do que esperando o mercado agredir aquela região para a gente poder entender. Então, observa como o mercado ele corrige após marcar o topo e ele volta a retestar essa região. E qual que é o objetivo dele? Lembra, pessoal, de novo do que eu falei. Qual que é os dois principais objetivos do preço? Romper máxima ou romper mínima, tá? Ou romper o último topo, né? Ou romper fundos anteriores. E aí a gente percebe nessa região aqui o mercado mostrando dificuldade em renovar este topo. Ele precisa, pessoal, fechar candles aqui acima para que o mercado suba. Ele precisa fechar candles acima do topo anterior. E continuamos a ver o que? O mercado não conseguindo romper o topo anterior. E aqui nós vemos, né, uma grande entrada de pressão vendedora, tá? Inclusive isso aqui é um candle gatilho. E inclusive na sala ao vivo, né, nós estávamos lá e houve uma possibilidade de venda aqui. Por quê? Porque nós observamos que o mercado ele havia formado máxima. E eu já sei que para o mercado continuar num movimento altista, ele precisa renovar este topo aqui.
Lembre, pessoal, o que é uma tendência de alta? Não é o mercado fazendo topos e fundos ascendentes? Então, se o mercado ele vem retestar essa máxima aqui e ele não consegue romper, qual que é o objetivo dele? Buscar mínimas anteriores. E aqui eu vou dar uma dica para vocês. Isso acontece em movimentos intermediários, tipo, às vezes o mercado está aqui, ó, no meio, tá? Entre máxima e mínima. E aí ele tem alguns fundos e topos intermediários. Isso aqui acontece no meio também? Sim, pessoal, acontece. Porém, é muito mais falho e é cheio de ruído, tá? Considerar esses pontos. Por quê? Porque eles são muito fracos, tá? O que eu quero dizer com isso? Olhando aqui esse exemplo agora, a gente vê o mercado retestando a máxima anterior e sentindo dificuldade, inclusive, né, mostrando aqui, dando uma possibilidade de venda. Aí a pessoa pode pensar, pô, Arthur, o objetivo do mercado então vai ser testar essa mínima anterior aqui para romper, né, e continuar caindo. Sim, só que esse ponto aqui ele é muito fraco, então eu nem levo ele em consideração. Eu levo em consideração nesses casos alguns pontos de parada que a gente tenha, né, seja um suporte de um gráfico maior, né, ou de uma região do bola, algum ponto, né, mais relevante. A questão aqui é que o mercado ele poderia tentar buscar essa mínima. Só que aí, pessoal, tem algo, né, que principalmente eu explico nos meus treinamentos, sobre as falhas micro, né, que é quando o mercado ele falha uma estrutura, ele retesta ali uma máxima, só que nós estamos com pernas menores. Por que perna menor? Perceba que o mercado ele não sobe de uma vez, ele faz isso aqui, ó. Marca essa perna, depois ele vai e faz isso aqui. Então, eu tenho uma perna menor aqui, ó. Eu tenho uma FIBO marcada, todo movimento direcional nós temos FIBO. Então, no momento que eu estou vendo que o mercado está quebrando essa estrutura, automaticamente eu renovo. Então, eu não acredito que o mercado ele possa vir buscar mínima, por mais que às vezes ele vá buscar, mas eu não acredito nesse trade aqui a primeiro momento. Eu não acredito que o mercado vai retestar, né, isso aí, rejeitar e vai voltar para mínimo. Inclusive, né, eu até falei nesse momento lá na sala ao vivo, que o objetivo é o que? Nós tentarmos realizar parcial antes do ponto de parada mais próximo, né, para depois aí sim visar um alvo maior. Inclusive eu postei essa análise aqui lá no Instagram, o mercado ele caiu bastante até os 50% do dia na máxima anterior e depois deu um trade, mas eu nem vou falar muito sobre isso. Vamos pegar cenários distintos, vamos pegar um movimento de tendência mesmo, ó, uma tendência bem forte, tá? Qual que é o objetivo do preço, pessoal? Inclusive, a nossa próxima aula que eu vou trazer para vocês aqui, eu vou trazer alguns detalhes muito importantes falando sobre topo e fundo que vai complementar essa aula aqui, tá certo? Então o que a gente observa aqui? Pô, o mercado ele começa a cair, ele vem aqui e marca fundo. Beleza, o mercado marcou fundo, tá? Ele pode fazer uma correção para depois voltar a cair e continuar, né, o seu movimento de queda. Acontece que eu tenho, né, que ficar muito atento quando o mercado ele volta para essa região, para ver o quê? Se ele consegue de fato, né, rompê-la. E o que a gente vê aqui, pessoal? O mesmo exemplo acontecendo naquele exemplo anterior. E pessoal, gravem isso na cabeça de vocês. Isso é o que sustenta a minha leitura a todo momento. O mercado ele precisa testar máximas e mínimas a todo momento. Para quê? Para que a tendência ela se desenvolva. Por isso que o mercado ele precisa retestar a última mínima aqui, para que o preço ganhe nível e continue a queda. Por isso que o mercado precisa retestar a última máxima aqui, para que ele ganhe nível e o mercado continue em alta, tá? Só que existem alguns momentos e alguns cenários que o mercado não consegue. Inclusive aqui nós vemos ele marcando a mínima, ele retestando a mínima, tá? E ele não consegue de fato romper. E depois nós vemos um movimento de alta aqui, ó, considerável, onde nós não havíamos visto antes, tá? Todo movimento de tendência, nós temos isso. Por isso que eu falo para vocês que é muito importante sempre observar a formação de preço. Por quê? Sempre, pessoal, sempre, num reteste de máxima ou reteste de mínima, pode haver operação. Seja ela, vamos voltar nesse exemplo aqui, ó, esse exemplo que eu dei aqui que o mercado segurou, né? Pode dar a operação por dois motivos. Nós já sabemos qual que é o objetivo do preço. Grava isso na sua cabeça. Se o mercado ele está numa tendência de alta, qual que é o objetivo do preço na máxima? Rompê-la, correto? Correto, porque senão ele não consegue continuar a sua tendência. Se ele está numa tendência de baixa e ele testa uma mínima, qual que é o objetivo do preço? Romper essa mínima. Para quê? Para ele continuar a tendência, senão ele não consegue continuar a tendência. Então, sempre, pessoal, num reteste de máxima ou mínima, nós vamos ter basicamente duas oportunidades. É claro, né, que nós devemos aguardar ver se o mercado de fato mostra essa possibilidade, né? Porque assim, nós sabemos que o preço sempre vai tentar fazer essas duas coisas, ou romper, né, que é o caso da continuação, ou segurar, que no caso é a quebra de estrutura, as falhas, né?
Então a gente vê aqui, nesse caso aqui, não necessariamente eu poderia ter pensado numa venda, tá? Se eu localizo que o mercado marca uma máxima aqui e eu vejo que ele está conseguindo rompê-la, fechar candles acima, opa, o mercado está continuando a tendência. Se está continuando a tendência, eu não vou procurar por venda, eu não caço o topo. Então a minha leitura ela já muda completamente. Eu sei que o mercado ele está ainda altista, o que eu vou aguardar? Um reteste dessa região. Eu não vou sair comprando rompimento. Vocês sabem que eu não opero isso, eu vou esperar um reteste dessa região, porque o que era uma máxima, ao ser retestada, vai haver briga nessa região. E aí nós precisamos, né, identificar se realmente tem interesse através da formação de gatilho. Só que nesse exemplo aqui nós vemos o que? O mercado não conseguindo romper a região. Inclusive, né, a gente estava na sala ao vivo, tá? Onde eu acompanho o mercado todos os dias, porque às vezes a pessoa pode olhar e falar, gráfico parado é fácil, né? Fica falando aí, depois que passou o movimento é muito fácil. Só que eu tenho, pessoal, um ambiente educacional onde eu fico de segunda a sexta-feira lendo o mercado ao vivo, né? Para um tanto de gente ali, fica acompanhando as minhas leituras. Então tudo que eu passo para vocês aqui, né, é algo que eu reproduzo ao vivo, que eu fico ali acompanhando com o pessoal, porque de verdade, né, eu também acho que simplesmente falar de algo que já passou não passa credibilidade nenhuma, né? Agora, falar de algo que está acontecendo, aí sim passa mais credibilidade. Esse é o meu trabalho lá na sala ao vivo. Inclusive, eu acho que isso é muito válido, principalmente para os meus mentorados, que as pessoas que fazem minha mentoria, eu acho que as pessoas elas precisam vivenciar esse momento ao vivo para que elas vejam que tudo aquilo que eu ensino funciona, né, no dia a dia, porque senão eu posso falar qualquer groselha, né, e falar, pô, isso aqui funciona, mas e aí na prática, será que funciona mesmo? Então na sala ao vivo nós vimos essa possibilidade de venda aqui, inclusive eu vendi e eu compartilhei no meu Instagram, por isso que eu sempre convido vocês, e passou um calor bem considerável, porque o mercado ele aciona e ele volta, porém o stop ele é técnico, tá? Depois de novo o mercado tenta cair, volta de novo, passando o calor, até que o mercado vem e afunda, né? E aí ele busca um ponto de parada, como eu havia dito, né? Era a máxima do dia anterior, tinha algumas regiões aqui, e ele vem, dá um sinalzinho de compra, né? Inclusive eu também falei sobre esse padrão aqui lá no Close Friends, né? E aí ele explode, né? E faz um movimento bem forte aqui. Mas o recado e a dica que eu quero passar para vocês é ficarem sempre atentos à formação de topo e fundo, tá? Porque nós sabemos que essas regiões são regiões de liquidez e o mercado precisa renovar o topo anterior para continuar em tendência ou precisa renovar o fundo anterior para continuar em tendência. Agora, pessoal, na nossa próxima aula, tá? Eu vou trazer para vocês uma aula falando, né, sobre topos e fundos, tá? É super importante a gente conseguir entender isso, porque muitas pessoas, quando a gente fala de topo e fundo, de fato não consegue identificar, precisa colocar aqueles indicador de topo e fundo, né, para o mercado te mostrar, e aquilo é pouquíssimo efetivo, tá? Então eu vou trazer uma aula sobre isso. Então é isso, pessoal, espero que eu tenha sido claro. Fortalece aí, ajuda o canal, né? Deixa o seu like, isso aí ajuda muito, pessoal, o nosso vídeo continuar, né, sendo divulgado. Seu comentário também, e indica esse vídeo aí para algum amigo, fechou? Tamo junto, pessoal, um abraço, valeu!